corredores, está começando para você que assiste aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, muito bem, quando eu me preparo para falar sobre esse tênis todo ano, e eu fiz esse modelo desde o modelo 1, eu sempre penso em calçados intermediários, tênis voltado para o dia do seu treino intervalado, para o seu treino de qualidade, né? É aquele tênis que flerta em ser um tênis de performance, mas tem alguma estrutura, tem alguns recursos de contenção de irregularidades da passada, ou então estrutura mesmo. Um tênis de performance é um tênis que normalmente tem pouca estrutura, e o tênis intermediário ele começa a ser um pouco mais estruturado, rumo à prateleira dos parrudões, beleza? Mas, quando eu recebi o Zante, que teoricamente seria o V5, né, a quinta versão do Zante, eis que eu descubro que, o Zante veio bem diferente, cara. Bem mais leve, bem mais desprovido de estrutura. Então, cara, já te falo desde já, vai caber a você entender se este tênis é ou não um tênis intermediário, porque para mim, ele meio que está deixando a prateleira do intermediário e ir rumando aos calçados mais naturais. Eu também não vou colocá-lo na prateleira de calçado de performance, porque ele tem poucas estruturas de calçado de performance. Então o Zante fica aí flutuando num universo paralelo. E a partir daí você tira suas próprias conclusões. Beleza? Bom, hoje eu vou te apresentar o Zante Pursuit. O Zante, o tênis New Balance Fresh Foam Zante, foi transformado em 3 novos modelos. A New Balance coloca no mercado o Zante Pursuit, que é esse daqui, tem o Zante Solas, que tem um sock fit de cabedal, que abraça bem o seu pé, é um outro tipo de proposta, como calçado, e tem o Zante Trainer, que é uma espécie de casual barra performance, é um tênis que mescla entre ser um tênis para você praticar esporte e um tênis para você sair, curtir, ir para a igreja, sair com a sua mina, é isso. Muito bem, entendeu? Introdução feita, não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento o Zante Pursuit da New Balance. Muito bem, meu amigo, antes de eu te mostrar aqui direto na Vurb, eu quero te dizer que o Zante sempre foi um dos meus tênis prediletos, cara. Desde a segunda versão, que é a minha versão favorita de todos os Zantes, é um calçado que sempre esteve ali no meu top 10, cara, em sexto, sétimo, nunca entrou no meu top 5, inacreditavelmente, porque é um tênis que eu tenho um carinho especial, mas sempre esteve ali no meu top 10. Mas agora ele mudou bastante, cara, nesse ano não sei se ele estará. Vamos lá, direto na Vurb, você já está vendo, este daqui é o Pursuit, cara, o Zante Pursuit. A primeira coisa que você consegue identificar, se você comparar com todas as outras versões do Zante original, é que ele não tem nenhum cage. E o cage era uma marca registrada do Zante, cara. Por quê? Porque era a única estrutura que você tinha no calçado, na parte do toe box, né, e na parte do meio do pé, para dar uma certa integridade para a estrutura de cabedal. Ele perdeu o cage, cara. O cage fazia do Zante uma espécie de mini 1080. Era o 1080 com menos peso agregado e com mais flexibilidade, que flertava mais com a história de ser um calçado natural. O Zante sempre foi um calçado mais flexível, com toe box mais largo, tinha heranças do minimalismo, mas ele trazia também as características do 1080 num calçado mais acessível para corredores mais leves. Era isso. Muito bem, voltando. Você vê agora ele não tem o cage, que era a marca registrada, ficou só esse cabedal que é forjado em nit, é um nit linear, não sei se você consegue ver, vou tentar mostrar bem de perto. É um nit bem linear, cara. O que eu quero dizer com isso? Com as linhas, não tem aqueles nós mesclados. São linhas de nit que vão daqui da parte do calcanhar, passam pela lateral inteira, externa e interna do calçado, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de estrutura. Ou seja, o nit, para ele funcionar nesse tipo de estrutura, ele tem que ser um nit com uma compressão acima da média. Por quê? Porque senão você fica com um calçado que amarrota. E as marcas não querem te prover um calçado que amarrota, primeiro porque você não gosta, segundo porque ele parece que é mais velho do que ele realmente é, parece que tem mais tempo de uso. E aí você tem um tênis que tem 2 meses, 3 meses, mas que aparenta ter 6 meses de uso, entendeu? Isso é um problema. Então toda vez que a gente não tem estrutura no meio do pé, você tem que prover para o tênis uma textura de cabedal que abrace mais seu pé, que se coloque mais ajustada no seu pé, é isso. Então, a New Balance entrega um cabedal bem ajustado, com um nit bem expansivo, bem compressor.
Acontece neste tênis. Mas, mesmo assim, ele não é tão compressor, por exemplo, quanto é o Knit do Ultra Boost. E também não é tão íntegro, tão estruturado como é o Knit do Ultra Boost, por exemplo, que é o Knit talvez mais compressor do mercado. Então temos um Knit que, apesar de ser expansivo, ele é maleável, mole. E o futuro deste calçado me deixa com um certo pé atrás, e toda vez que eu tenho um pé atrás eu te falo, porque normalmente dá certo. Muito bem, voltando. O Knit é em toda a estrutura do calçado, na parte da frente não tem biqueira de proteção, né, que eu digo aquela biqueira de material sintético, nem na linha dos ilhoses. E neste caso, são realmente ilhoses, você consegue ver? Não são passadores, existe um material plástico em cada buraquinho, em cada ilhose. E isso é bom, porque ajuda a dar um pouquinho mais de durabilidade em algo que aparenta ser pouco durável. Preenchimento de espuma no colar e na língua é quase nada. Está nessas duas estruturas que eu te falei, preenchimento de espuma de colar e língua e na ausência do cage, é que aí que você configura um tênis extremamente leve. Este tênis é 35 gramas mais leve do que o Zante normal modelo 4. Tirar 35 gramas de um tênis não é fácil, ainda mais quando você está provendo um tênis na mesma prateleira. Então, o que a New Balance fez aqui foi mexer na integridade do tênis, mexer também, no meu ponto de vista, na durabilidade do tênis e, além de tudo, tirou o tênis de uma prateleira e pôs em outra. Então, conseguiu tirar 35 gramas. Estes 35 gramas estavam no cage e nos preenchimentos de espuma, beleza? Voltando, sem biqueira, sem preenchimento de espuma, no colar e nem na língua. Mas o que nós temos aqui é uma língua atachada à lateral do tênis. E isso é muito legal. Por quê? Porque esse atachamento que rola aqui, ó, tá vendo? Esse material que cola a língua à lateral do calçado é feito de uma rede ainda mais expansiva do que o próprio Knit do tênis. Ou seja, ajuda no ajuste. Porque a sensação que você tem quando você não tem cage, quando você não tem materiais dando sobreposição, mesmo num tênis com um material de knit compressor, é que seu pé fica meio solto. Então, esse material que faz com que a língua fique unida à base do solado, ajuda um pouquinho na sensação de compressão e ajuda na sensação de durabilidade também. Beleza? Bom, voltando. Acho que eu matei o cabedal? Não, não matei. Ainda temos um clipe de contraforte que é interno, mas muito maleável mesmo. Até mais maleável do que eram os outros modelos do Zante. O Zante continua sendo um tênis que aposta no naturalismo. E isso é fato, talvez até mais do que seus modelos anteriores. Vamos à entressola? Muito bem, esta aqui é a entressola do Zante, toda ela é forjada em Fresh Foam. O Fresh Foam, você já sabe, é a espuma mais macia da New Balance. Esse tênis é bem macio, ele é cortado a laser, ele tem espaços côncavos na lateral externa e tem aquelas saliências convexas na lateral interna. Para quê? Para justamente você ter um pouquinho de estabilidade a mais na parte interna do pé e serve para dar aquela ligeira contida na sua pronação. Ah, Gustavo, é um tênis para pronador? Não. A New Balance faz isso visando te dar um pouco mais de estabilidade, cara. Ela faz isso com o 1080, ela já fazia isso com o Zante e continua fazendo aqui. Os elementos convexos na parte interna do solado Fresh Foam e do Zante estão menos convexos. Isso quer dizer que você vai ter menos estabilidade ainda do que o modelo anterior. Beleza? Mas em suma, Fresh Foam, super macio, cortes a laser, um tênis que em termos de conforto e amortecimento é o mesmo padrão 1080, é o mesmo padrão Zante anterior, é o mesmo padrão New Balance, que é muito macio. Beleza? Beleza. Solado, cara, você já está vendo, este aqui é o solado novo da New Balance. A New Balance aposta num novo solado, que é o que eles chamam de Melon Rubber, cara, que é uma borracha injetada translúcida. E que nessa borracha injetada translúcida, eles têm alguns elementos de hexágonos bem menores do que o seu modelo anterior, mas que dão um grip bem bacana. O grip aqui da Melon Rubber que existe no solado é bem bacana, cara. Por quê? Porque ele tem mais grip que o modelo anterior. Então os elementos são menores, a protuberância desses elementos é mais pontudo do que o modelo anterior, e por conta de você ter mais elementos, por eles serem menores, tem mais elementos. Por conta de você ter mais elementos, você tem mais aderência, você tem mais tração no solado. Beleza? A tração é bacana, o grip é bacana, fazer treino de pista com ele é bacana por conta dessa nova anatomia de solado, mas não podemos entender se vai durar bastante ou não. Bom, o arco do pé é bastante estreito, o tênis tem uma forma mediana, mas no arco do pé estreito. Isso joga contra a história do tênis, que normalmente é um toe box mais largo. Então eu já te digo desde já, se você está a fim de comprar o Pursuit, mesmo ele tendo o cabedal bem expansivo, vale a pena você comprar num número maior.
Ok? Bom, eu tenho feito alguns treinos com esse tênis, cara. Eu usei bastante esse tênis em pista e em esteira, menos na rua. Mas também usei o tênis na rua. A sensação de conforto desse tênis é acima da média. Se você pegar os calçados dessa prateleira, 220, 225 gramas, primeiro que tem poucos calçados nessa prateleira. Segundo, dos calçados existentes, talvez o Zante seja o calçado mais confortável e amortecedor, muito por conta da plataforma de Fresh Foam, que é reconhecidamente macia e confortável. Ok? Diferente de fazer os treinos com o Zante anterior. Por quê? Porque a falta de estrutura, né, que você tem neste calçado, pela ausência do cage e por um cabedal que é mais mole do que eu gostaria, deixa você um pouco inseguro. Se você está com sobrepeso, se está começando a correr, se você está inseguro, voltando de lesão, ou então a sua irregularidade na sua passada é algo assim muito evidente, muita pronação, muita supinação, cara, fuja do Zante Pursuit, não é o tênis para você. Se você tem uma pisada bem regularzinha, bacana, se você está leve, se você está querendo um tênis mais natural, que você curte explorar mesmo a sua corrida e exigir da sua corrida que ela seja melhor, né, a sua técnica de corrida seja melhor, aí sim você tem um tênis que pode ser o seu parceiro. Foi claro? Então vamos aos pontos positivos e negativos do Zante Pursuit da New Balance. Primeiro ponto negativo, a durabilidade dele, cara, eu usei pouco esse tênis, acho que eu corri com ele 50 km, mas eu posso apostar a minha coleção de tênis inteira que eu tenho lá em casa, de que esse tênis não vai durar mais do que 400 km. Não por conta do Fresh Foam, que é bem competente, é muito parecido com o que a New Balance tem em outros modelos e é durável, mas pelo cabedal, cara, que ele tem uma fragilidade assim visível. E, cara, isso é um problema, né, velho? Tá certo que não é dos tênis mais caros, ele tá na faixa de preço de R$ 499, né, que é uma faixa de preço mediana para o mercado hoje, mas é um tênis que eu não acredito que vai durar muito. Segundo ponto negativo, cara, é um tênis com menos estrutura do que o seu modelo anterior. E o mais triste, cara, é que nenhum dos 3 novos Zantes tem a estrutura que tinha o Zante anterior. Então, se você é um amante do Zante, talvez você tenha ficado órfão, cara. Espero que não, mas pode ter acontecido. Estrutura em tênis intermediário é muito importante. E como este tênis não tem, e nenhum dos outros tênis, nenhum dos Zantes tem, a sensação que eu tenho é que o Zante deixa de ser intermediário e passa para uma outra categoria. Afinal de contas, ele também não é um tênis de performance. Não tem clipe de contraforte, não tem materiais que façam aquela contenção para o dia da cacetada. Então, é um tênis que ficou aí, pairando num universo paralelo, se é que esse universo existe. Os positivos. É o Zante mais leve da história, claro, velho. Tirando tudo isso de material, não tinha como não ficar leve. Ele é 35 gramas mais leve que o modelo anterior. Este tênis tem 218 gramas. Este aqui, 218 gramas. O modelo 42, cara. Então, é um tênis que vai ficar perto dos 200 gramas aí no modelo 40. Se o seu negócio é leveza, encontrou. Segundo ponto positivo, dos calçados nessa faixa de peso, talvez ele seja o calçado mais confortável e mais amortecedor do mercado, muito graças ao Fresh Foam e a maneira como o cabedal abraça o seu pé, que é super confortável, a expansividade do cabedal. Beleza? Curtiu? Recapitulando para você, este aqui é o Zante Pursuit, 218 gramas, modelo 42. É um tênis que tem 6 mm de drop, 18 mm na frente, 24 mm atrás. É um tênis para quem tem pisada neutra e só para quem tem pisada neutra. E também é um tênis mudando de prateleira, saindo do intermediário e indo para alguma prateleira que a gente ainda desconhece. É um tênis que tem o preço sugerido de R$ 499. Comprando por este link que está aqui embaixo na descrição, você está ajudando o programa Fôlego. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo. Ah, gostei, Gustavo. Pô, esse é o tênis que eu quero. Eu estava esperando você fazer o review porque eu quero comprar. Então, já que você estava esperando o review do Fôlego, dá uma força para nós, cara. Compra pelo link aqui embaixo que você está ajudando o programa. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.